Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 422. Eu acho que eu errei. Se eu disse 420 no vídeo anterior, você me desculpa, mas é 421. Então esse agora é 422 e agora eles apagam o holofote aqui. Ah, é hoje, né? É um tal de... Não, não, brincar não, né, vó? Então, a encarnação dos espíritos, 422, a Gênesis, capítulo 11. Então, eu estava dizendo a respeito da reparação. Então, é preciso reconhecer o erro. Eu reconheço o erro que cometi. Eu te peço perdão. Se você não me perdoa, aí você já assume 50% da dívida também. Por quê? Porque eu fui até você, pedi perdão, você não quis me perdoar. Tá lá no livro Céu e Inferno, essa questão, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, né? Eu sempre roguei a Deus para que todos os magistrados, assim, não vou dizer que assumissem que são espíritos, porque não precisa assumir. Mas eu sempre roguei a Deus para que todos os magistrados estudassem esse capítulo 7º do livro dos O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Às vezes eu confundo os nomes, você me perdoa. Porque esse capítulo 7º, a pessoa que estuda o capítulo 7º, principalmente esses que têm intenção assim de advocacia, né? Enfim, da justiça aqui na Terra, ele se comporta completamente diferente. Mas vamos dar sequência aqui. Então ele retarda o seu avanço, prolonga, consequentemente, a duração das suas encarnações materiais, né? É o que nós acabamos de dizer no outro vídeo. Se ele tem que reencarnar 10 mil vezes, ele vai reencarnar 15, 20 mil vezes, né? Tudo por ter infringido as leis de Deus. E então vamos naquele sentido assim, nós reencarnamos justamente para poder consertar a lambança que nós fizemos em vidas passadas. Perdoa o termo, tá? Então nós reencarnamos para poder quitar os débitos do passado, acertar aquilo que ficou mal resolvido em vidas passadas, né? Resolver aquelas indisposições de vidas passadas, né? Aqueles equívocos, né? Aquelas ilusões, aquelas fantasias, né? Mas a gente reencarna para acertar 10 itens que ficaram pendentes. Então, se quitamos aqueles 10, retornamos à pátria espiritual simbolicamente, aureolados de luz. Mas acontece que aqui na Terra o espírito ele encontra-se, com todo respeito a esse termo, isso é simbólico, mas eu tenho que dizer, o espírito ele encontra-se subjugado a, a muitas coisas que acaba o levando à perdição. Ainda mais se aquele espírito, aquela pessoa, não é uma pessoa convicta, sincera, persistente. Ele
cai de boca no chão. E depois ele não se levanta. Não é brincadeira aqui na Terra, a reencarnação. Então aqui todos nós sofremos a influência do meio. Ou você vai me dizer que você nunca sofreu influência do meio onde você aqui na Terra habita. Lógico que você já sofreu influência do meio. Você pode ter não permitido, você pode não ter deixado se levar pelo processo da influência. Você está entendendo o que eu quero dizer, com todo respeito? Você pode ter ali... você pode ter resistido todas as influências do meio. Você pode ter contido. Você conseguiu conter-se. Você se conteve. Você conteve. Você resistiu. Se às vezes você não conteve 100%, mas você conteve pelo menos uns 99,5%. Mas todo mundo sofre as influências aqui na Terra, influências essas que, se ele não busca a Deus e a Jesus e a Nossa Senhora, ele se entrega. Ele se entrega ao pote de mel, que na verdade ele acha que é mel que ele está ingerindo, mas que na verdade o que ele ali ingere ali é fel. Porque, como eu já disse, eu vou repetir outras vezes, até o mel é indigesto da segunda, terceira colherada de mel em diante. Então, se a pessoa aqui, ele não está assim atento, ele cai nos braços de Barrabás. Ele cai de cara, desculpa o termo, nas portas largas, nas influências, nos desejos, enfim, não tem mais nem adjetivos. Então, aí você pode me dizer, mas por que você está comentando isso? Por quê? Porque isso tudo está inserido nisso tudo o modelador da forma, que é o perispírito. O espírito encontra-se subjugado ao meio que vive, aos sistemas que o mantêm aqui na Terra. E essas influências dos sistemas, das etnias, das castas, da árvore genealógica, influência da genética, da hereditariedade, influência das seitas, das doutrinas, influência das ciências. Olha só para você ver quantas influências. Aí já se prende ao perispírito. Porque o desejo e o não desejo é do espírito.
Mas onde fica tudo registrado é na consciência. E uma vez na consciência, é lógico que é no perispírito. Então, se a pessoa aqui na Terra não está convicto mesmo, ele se perde. Ele se ilude. Gente, ele se ilude por fantasia medíocre, que não vale a pena. Ilusões que não vale a pena. Você entendeu? Eu podia até aqui recitar alguns tipos de ilusões, mas com todo respeito eu não vou. Só de pronunciar desse jeito você já capta, né? Você já tem uma certa percepção, você já entende o que eu quero dizer. Então, por exemplo, você põe uma colher de mel na boca, gostosa. A segunda colherada já te dá dor de barriga. O que significa isso? As pessoas, nós temos que agir com bom senso, sempre raciocinando, sempre analisando o efeito da causa. E muitas pessoas, com todo respeito, eu também tô nessa também. Muitas pessoas, às vezes, entra de cara em certas situações. Isso é causa. Entrar de cara é causa. Muitas pessoas entram de cara em certas situações que é causa e não refletindo a respeito do efeito. Nós devemos nos preocupar, nós temos que nos preocupar é com o efeito. Porque o efeito de uma colher de mel ilícito. Você entendeu? Mel ilícito. Mel ilícito. Uma colher. Você pode retornar ao corpo físico umas 10 vezes através de reencarnações para poder acertar as contas daquela colher de mel que você comeu. Não estava gostoso naquele momento? Não estava delicioso? Delícia. Tava uma delícia. Bom, você não teve oportunidade, você não teve o direito de plantar? Tive. Então, obrigação tua de colher. E não podemos reclamar. Por isso que vó um dia me disse: eu nunca vi ninguém morrer na terra. Pensei comigo, é um obsessor, né, que tá me dizendo isso. Gente, faz parte do tema aqui, viu? Eu nunca vi ninguém sofrer na terra. Pensei, aí já é demais, né? Aí já é demais. Mas como assim? Você nunca parou para analisar, meu filho? Ou melhor, você ainda não parou para analisar que tudo é reflexo de causa? Reflexo.
de causa. Então, por exemplo, se você tem um dente cariado, vai ao dentista. Porque se você não vai ao dentista, hora que ele doer, você não vai poder dizer que é dor. E sim imprudência e irresponsabilidade. Isso ela me disse. Então, a reencarnação, ela é uma bênção e não uma punição, como muitos pensam, e não um castigo, como muitos pensam. É a pluralidade das existências, a pluralidade da imortalidade da alma, que passou a ser eterna. Então, suas encarnações materiais, se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores. Então, veja bem, por que nós nos encontramos na categoria, ou melhor, nas categorias inferiores na evolução? Imprudência nossa. Nós comemos no pote mais de uma colher de mel. Enquanto não era para a gente comer nem uma colher de mel, nós comemos várias colheres de mel. Nós colocamos mel num prato, colocamos farinha e não raciocinamos, não pensamos no efeito daquela causa. Então, olha aqui, Então se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores. Nós nos encontramos nas categorias inferiores. Obrigado a recomeçar a mesma tarefa. A reencarnação é onde o espírito tem da misericórdia do Pai a responsabilidade de recomeçar a mesma tarefa. Então te foi dado a oportunidade de você, numa existência, construir um prédio de 50 andares? Foi. Vamos por esse lado, só para você entender. Só que você aqui, na Terra, viveu, para lá para cá, e não construiu o prédio de 50 andares. Perdeu a oportunidade. Retornou à pátria espiritual, reprogramou tudo de novo, teve que voltar a estaca zero aqui novamente aqui à Terra. Olha só. Obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. Então, ao mesmo tempo, depende do espírito, entendeu? Abreviar pelo trabalho de depuração. Então vamos pensar assim: eu tenho que reencarnar 10.000 vezes. Beleza. Mas como eu sou um espírito, astuto pro bem, prevenido, então eu trabalho no caminho do bem, eu me coloco no lugar do próximo. Aí o que acontece? Em vez de ser 10.000 encarnações, passa lá por umas 4.000, 5.000 encarnações. Olha só, já abreviou 4, 5, 6.000 encarnações. Então depende de nós hoje sermos melhor que ontem.
e amanhã melhor que hoje. Nunca que devemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Sabe, eu confesso que nesse sentido, que eu vou dizer agora, às vezes eu falho. Eu confesso isso. Eu falho, às vezes, no sentido assim, de não querer incomodar a pessoa. Mas, hoje em dia, tá tão fácil manter contato com as outras pessoas, mandar um boa noite para as pessoas, um bom dia, um boa tarde, mesmo que a pessoa não responda. Mas o importante é você fazer a sua parte. É igualzinho o beija-flor, que tentou apagar as labaredas daquele fogo com o biquinho dele. Olha, eu tenho um amigo meu que ele manda bom dia, boa tarde para mim todo dia. Um dia eu quero perguntar para ele se o celular dele tem algum programa lá que manda automaticamente bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou se é ele mesmo, porque se é ele mesmo, eu tenho que dar um abraço nele. Porque, gente, ele não me esquece. Aliás, é 2 amigos que eu tenho. Homem, amigo homem, tá? Um mora em São Sebastião do Paraíso, outro mora fora de São Sebastião do Paraíso. Todo dia. É sagrado. Tá, mas quem não pode fazer esse tipo de caridade, ora pela outra pessoa. Entendeu? Só que é o seguinte, para a gente orar para as outras pessoas, a gente não pode fazer uso de medicamentos. Entendeu? A gente não pode fazer uso de medicamentos. Porque se a gente faz uso de medicamentos, a gente dorme em cima do rastro. Vou deixar o próximo vídeo.